sejam muito bem-vindos a mais uma EBD. Continuando os estudos sobre vacilos, lembrando que faltam apenas 2 domingos para finalizarmos aí o nosso primeiro trimestre, que teve como tema vacilos, aprendendo para não errar. Mas enquanto não termina esse primeiro trimestre, hoje nós vamos aprender com o vacilo de mais um personagem da Bíblia. E nessa série não podia faltar a do profeta Fujão, que por desobedecer a Deus foi parar dentro da barriga de um grande peixe. Você já sabe até quem é, não precisa nem falar. Roda aí a cena, produção. O pessoal agora virou youtuber, né? Só que não. Jonas. Sim, meu senhor. Então, sem mais enrolações, bora começar a nossa EBD. O vacilo do profeta Jonas está registrado no livro que leva o seu nome, no caso Jonas, e vai do capítulo 1 ao 4. Para quem não sabe, Jonas foi um profeta muito conhecido no meio do povo de Israel. Ele era filho de Amitai, da tribo de Benjamim, e morava na cidade de Gat-Hefer, localizada perto de Nazaré. Jonas viveu durante o reinado de Jeroboão II e veio logo depois do profeta Eliseu. Os atos revelados no livro do profeta Jonas não registram a sua única atuação como profeta não, viu? Deus já havia usado ele lá muito tempo atrás, no tempo do rei Jeroboão II, para profetizar que Deus libertaria Israel do povo assírio. Jonas era um profeta muito temente ao Senhor e Deus havia dado a ele uma missão bem diferente daquele que ele estava acostumado a fazer. Mas antes de ir direto ao ponto, vamos entender melhor como tudo isso aconteceu. A Bíblia conta no capítulo 1 que Deus havia chamado Jonas para cumprir uma missão um pouco diferente aí, a uns 800 quilômetros de onde ele estava, da sua terra. Ou seja, um lugar um pouco longe. Ele deveria se dispor e ir para a cidade de Nínive, que por muito tempo foi a capital do reino da Assíria. E ao chegar lá, deveria proclamar contra a cidade o juízo de Deus, porque a maldade dos ninivitas havia chegado até o Senhor. Nínive era uma cidade muito grande e devia ter aí mais ou menos uns 600 mil habitantes. Para percorrê-la era necessário 3 dias. O povo de Nínive, os assírios, tinham a fama aí de exterminar os seus inimigos com requintes de crueldade. Eles cortavam as mãos e os pés dos cativos, cortavam as barrigas de mulheres grávidas, queimavam homens e mulheres com óleo quente e por aí vai, né? Ou seja, era um povo muito terrível. É interessante notar que Jonas foi o único profeta do Antigo Testamento a quem Deus deu a missão de pregar para um outro povo, uma outra nação que não era a sua. Após Deus ter dado a missão para Jonas, Jonas se dispôs, mas para fugir e não para obedecer a Deus. Jonas não queria a salvação daquele povo de Nínive. Ele queria mesmo a destruição, porque considerava as pessoas terríveis e que não mereciam o perdão de Deus. Então, como Jonas não podia contender com Deus, não podia brigar com o Senhor, né? Quem somos nós? Aí o que ele resolveu fazer? Resolveu fugir de Deus, para bem longe. Como se a gente conseguisse fugir do Senhor, né, meu pai? Só Jonas mesmo. E aí, Jonas decidiu ir para a cidade de Tarsis, que ficava na Espanha. Ou seja, era mais ou menos aí uns 4.000 quilômetros de Tarsis para Nínive. Se Tarsis ficava aqui, Nínive ficava para lá. Ou seja, se Deus havia mandado ele para a direita, ele foi para a esquerda, entendeu? Bem longe. Você vai para Nínive, não vai? Não. Vou pra Tarsis. Não, pera, Jonas, pensa bem, volta. Vamos falar com o pai. Joana! Eu não vou pra Nínive. Eu não posso ir. Mas por que em Tarsis? Quando você volta? Eu não sei. Talvez nunca. Jonas estava completamente decidido que não iria para Nínive. E aí o que ele fez? Ele pegou e foi para o porto mais próximo de Jerusalém, no caso, o Porto de Jope.
lá entrou num navio que ia para Tarsis. Cara, eu fico imaginando Jonas, né? Jonas entrando no navio, pagando a passagem, tipo assim, tá tudo de boa, saindo ali, estou conseguindo me afastar, estou conseguindo fugir. Tipo assim, né? Tá tudo bem. Tchau, Deus. Eu posso fazer qualquer coisa que o Senhor pedir, mas pregar para aquele povo ali, eu não vou nem morto, entendeu? Nem morto. Mas se Jonas achava que estava tudo bem, que o plano dele estava dando certo e que Deus deixaria isso para lá, ele estava muito enganado. Porque Deus não ia deixar não, meu filho. Acho que é aquele que manda na vida dele, a gente não manda nem na nossa vida. Oxe. A Bíblia conta que na viagem Deus fez com que viesse um vento muito forte no mar e uma grande tempestade, a ponto de o barco ficar quase para se despedaçar. E aí, meu querido, os marinheiros começaram a clamar cada um por seu Deus. E eles sabiam que aquela tempestade que estava vindo sobre o navio não era normal, tinha algo sobrenatural aí por trás, né? Até porque eles já estavam ali acostumados a enfrentar esse tipo de coisa. E nisso começaram a jogar as cargas no navio para que o navio ficasse mais leve e não afundasse com tanta facilidade. Só que eles estavam vendo que isso não estava adiantando muita coisa, né? E aí eles estavam apavorados. Imagina só, todo mundo com medo de morrer, mas havia uma pessoa naquele navio que estava assim, de boas, tranquilo, até dormindo no sono profundo. E adivinha quem era? Era Jonas. Um dos marinheiros, vendo que Jonas ali estava dormindo no sono profundo no meio daquela tempestade, o barco quase no a pique, ele pegou, acordou Jonas e disse para Jonas também clamar ao seu Deus, para que, quem sabe, eles conseguissem se salvar dessa. Aí, meus queridos, no meio desse desespero, os marinheiros começaram a lançar sortes para saber por causa de quem aquela tempestade tinha vindo. E lançando sortes, adivinhem quem parou? Parou em Jonas. E aí os marinheiros começaram a perguntar de Jonas quem ele era, de onde ele era, e Jonas contou tudo. Disse que era hebreu e que temia a Deus, o Criador do mar e da terra. Imagina só! E aí falou que ele estava fugindo da missão que Deus tinha dado para ele. Por isso que aquela tempestade tinha vindo ali sobre aquele navio, entendeu? Quando os marinheiros ouviram Jonas, eles temeram muito ao Senhor. E aí perguntaram de Jonas o que eles deveriam fazer. Jonas então assumiu a responsabilidade ao ver que a sua desobediência estava colocando em risco a vida de todas as pessoas daquele navio. Então ele disse para os marinheiros jogarem ele no mar, porque assim a tempestade cessaria. É provável que Jonas acreditasse que Deus queria matá-lo, até porque ele estava ali em desobediência. E aí, se jogassem ele no mar no meio daquela tempestade, certamente Jonas morreria. Os marinheiros, a princípio, não gostaram nem um pouco dessa ideia aí de Jonas. Mas quando viram que a tempestade estava cada vez pior e que eles não estavam conseguindo chegar na terra, acabaram jogando Jonas no mar. E quando eles jogaram, o mar e o vento cessaram. Aí, meus queridos, Deus usou de misericórdia para com a vida de Jonas e fez com que aparecesse repentinamente um grande peixe para engoli-lo. Muitos acham até que era uma cachalote, por ela ser capaz de engolir um ser humano. Mas a verdade é que ninguém sabe que peixe exatamente era esse. O que temos que fazer por você para que o mar se acalme? O que temos que fazer? Me peguem! E joguem no mar, e o mar vai ficar calmo. Porque foi por minha causa que essa violenta tempestade veio sobre vocês. Vamos jogar! Não dá! Se matarmos o profeta de Jeová, ele vai se vingar! Jeová quer que ele vá para Nínive! Ele vai nos castigar se o jogarmos no mar! Peguem os remos! Reme com força! Já dá pra ver a costa! Vamos! Remem! Remem! Piorou! Temos que jogar o homem no mar! Jeová, por favor, não nos deixe morrer por causa desse homem. Não nos considere responsáveis por derramar sangue inocente
visto que o Senhor fez conforme a sua vontade, ó Jeová. Você pode me perguntar, mas como assim, Ju? Como é que Deus usou de misericórdia para com Jonas, sendo que um grande peixe engoliu aquele homem? Mas vamos parar um pouquinho aí para pensar. Imagina só se Deus não tivesse mandado aquele peixe para engolir Jonas. Certamente Jonas tinha morrido afogado, né não? Sacou? Deus, de maneira milagrosa, fez com que Jonas ficasse vivo dentro da barriga do peixe durante 3 dias e 3 noites. Tempo suficiente aí para ele pensar no que ele tinha feito, né não? E lá dentro da barriga do peixe, Jonas faz uma oração de agradecimento a Deus pelo livramento que o Senhor havia dado a ele. Depois de 3 dias, Deus deu ordem ao peixe para que ele vomitasse Jonas na terra. Cara, deve ter sido uma sensação horrível, né? De ficar dentro da barriga de um peixe. Às vezes a gente até vê aí uns filmes, né? O pessoal botando, tipo assim, uma luz, uma lâmpada, um clarão dentro da barriga do peixe, como se lá dentro tivesse lâmpada, né? Só que não, né? Com certeza ele passou 3 dias e 3 noites literalmente no escuro, meu filho. No escuro, imagina só. Mas aí Jonas entendeu quem é que mandava na vida dele, que não era ele, era Deus. E ao Senhor ele devia obediência. Sozinho. Nós vamos te ajudar. Qual o seu nome? Jonas. Aí Deus falou novamente com Jonas, dizendo para ele ir à cidade de Nínive e proclamar contra aquela cidade. Ou seja, Deus estava dando uma segunda chance para o profeta. Dessa vez, depois de tudo que havia acontecido com Jonas, ele decidiu ir e obedecer ao Senhor. E ao chegar na cidade de Nínive, começou a pregar para as pessoas, dizendo que Deus destruiria aquela cidade. Aí, meus queridos, adivinham o que aconteceu? Quando Jonas pregou contra aquela cidade, o povo de Nínive se arrependeu dos seus pecados, creu em Deus e se humilhou diante do Senhor. Desde o maior, no caso, o rei de Nínive, até o menor e os animais também. Todos se converteram e abandonaram seus maus caminhos. E Deus, vendo tudo que a cidade tinha feito e que tinha se arrependido dos seus pecados, Deus perdoou a cidade de Nínive e não mais destruiu-a. Imagina só, gente, a alegria, uma cidade inteira havia se convertido ao Senhor. Mas nem todos estavam felizes. Havia uma pessoa ali naquele meio que estava irada e que não tinha gostado nem um pouco disso. E era Jonas. E ao orar a Deus, ele acaba falando para o Senhor o motivo dele ter fugido para Tarsis. Ele disse que sabia que o Senhor é um Deus misericordioso e clemente e que perdoaria os pecados da cidade de Nínive se eles se arrependessem. E foi o que aconteceu. Com a pregação de Jonas, o povo de Nínive se arrependeu. A destruição já devia ter começado, mas até agora nada. Será que Jeová perdoaria a cidade? Não pode ser. Por que Jeová mudaria de ideia? O que vão pensar de mim? Para que serve um profeta se o que ele diz não se cumpre? Oh, Jeová, não era essa a minha preocupação quando eu estava na minha terra? É por isso que eu tentei fugir para Tarsis na primeira vez. Porque eu sabia que tu és um Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor leal, e que fica muito triste com a calamidade. Oh, Jeová, por favor, tira minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Deus
acaba ensinando uma lição para Jonas usando uma planta e um verme. Deus pergunta a Jonas se a ira dele era razoável. Afinal, ele havia tido compaixão e misericórdia de uma planta que não custou trabalho nenhum para ele, que numa noite nasceu e na outra noite morreu. E Deus não poderia ter misericórdia da cidade de Nínive se eles se arrependessem dos seus pecados? Uma cidade que tinha mais de 120 mil habitantes? Provavelmente aí Deus estava se referindo a crianças e muitos animais. A história de Jonas então termina com essa pergunta que Deus fez a ele. E aí, galera, o que nós podemos aprender hoje com o vacilo do profeta Jonas? Pelo fato de os assírios serem um povo bárbaro e odiado, provavelmente Jonas queria mesmo que eles ignorassem a advertência de Deus e assim experimentassem o julgamento do Senhor sobre eles. Que nem aconteceu com Sodoma e Gomorra. Jonas preferia morrer a viver e ver aquela cidade pagã ser salva. Jonas não achava justo Deus perdoar aquele povo mau. Jonas então vacilou, porque se recusou a estender a outro povo, a outra nação, a graça e a misericórdia que um dia ele mesmo havia recebido de Deus. Jonas esqueceu que o povo de Israel também não merecia a bondade, o amor e a graça de Deus. Pensa num povo que durante a história desobedeceu a Deus, meu filho. Será que eles também mereciam o perdão do Senhor? Eu acho que não, né? Sabe, nós também podemos cair no mesmo vacilo de Jonas. Quantas vezes nós queremos escolher para quem vamos pregar e falar de Jesus? Queremos escolher quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Para esse menino ali, eu vou falar de Jesus, mas para aquele ali, não, para aquele dali eu não falo não. Aquele menino ali, ele é mau, ele merece ser castigado por Deus, isso sim. Já fez tanta coisa ruim, já tentou brigar com os colegas da escola, me apelidou, já tentou tirar onda comigo. Ixi, pra esse aí eu não vou falar de Jesus não vou nem me aproximar, cara. Tá doida? Não, Ju, pra aquela menina lá não vou falar de Jesus não. Aquela menina é muito patricinha, é gaiata, ela já falou tanta coisa ruim de mim e já até tentou me empurrar da escada da escola. Não, pra aquela dali eu não falo não, ela não merece. Mas pros meus amigos e pra minha família eu falo de Jesus, eu prego o evangelho. Mas para aquelas pessoas ali que só fazem o mal, não prego não. Porque aquelas pessoas ali, elas não merecem. Elas merecem, sabe o quê? É o castigo de Deus, isso sim. Sabe, quantas vezes nós agimos assim? Mas hoje, Deus ele quer que a gente entenda algumas coisas muito importantes. Primeiro, devemos entender que nós não somos melhores do que os outros, mesmo que o outro apronte. Diante de Deus, todos nós somos iguais. Todos somos miseráveis pecadores. Olha o que diz em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos, afastados da glória de Deus. Segundo, ninguém merece a graça e a bondade de Deus. Nem eu e nem você. Aí você pode me questionar. Não, Ju, eu mereço sim a graça de Deus. Eu mereço sim para o céu. Porque eu sou uma boa filha, eu sou uma boa aluna, eu faço tudo certinho, eu não fico brigando por aí com ninguém, eu não sou patricinha. Eu mereço sim a graça de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, fazer as coisas certas é mais do que a nossa obrigação. A palavra do Senhor diz em Isaías 64:6 que diante de Deus, os nossos atos de justiça, de bondade, eles são como trapos imundos, roupa imunda, porque até aquilo que a gente faz de bom é manchado pelo pecado. Quantas vezes fazemos coisas boas com intenções erradas? Então, não podemos achar que somos mais dignos de ter a salvação do que outros. Nos lembremos que ninguém vai ser salvo pelas obras, mas aquele que, mesmo cheio de erros e de pecados, se arrepende e coloca a sua fé em Jesus Cristo. Afinal, é a justiça do justo Jesus que nos cobre e nos permite entrar no céu. Terceiro, precisamos aprender a olhar para nós mesmos e entender quem nós somos e o que Deus fez por nós. Não existe pecadinho ou pecadão. Tudo é pecado. Então não ache que você é melhor ou mais santo do que aquele colega que apronta todas. Claro que Deus vai tratar cada um conforme o que fez, mas isso não nos torna melhores do que os outros. Afinal, todos nós somos miseráveis
pecadores. Quanto mais olhamos para dentro de nós, fica mais fácil enxergarmos os nossos pecados e as nossas falhas diante do Deus Santo. Ou vai me dizer aí que você não faz nada de errado? Eu acho que não, né? E por fim, que possamos olhar para todas as pessoas da mesma forma que Deus as vê, com olhar de amor e de misericórdia. Que nunca venhamos a nos recusar de falar do amor de Deus para todas as pessoas, até aquelas que fazem o mal. Afinal, se elas se arrependerem, Deus certamente as perdoará, assim como Ele perdoou você, mesmo não merecendo. A misericórdia de Jesus é para todos aqueles que creem. Sejam ladrões, sejam prostitutas, sejam pessoas drogadas, seja aquele seu colega chato que você não suporta na escola. A graça de Jesus é para todos, todas essas pessoas que se arrependem dos seus pecados. Olha só o que Jesus disse em Marcos 2,17. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Jesus, ele veio para salvar as pessoas más e pecadoras como eu e você, para que nós pudéssemos ser livres do caminho do mal. Lembre que independentemente de qualquer coisa, todos somos pecadores e precisamos nos arrepender dos nossos pecados e abandoná-los, porque senão iremos sofrer a justa punição por eles na eternidade, sofrendo. Não é isso que Deus quer para nós, porque o salário do pecado é a morte. Então, que possamos pedir a Deus, a partir de hoje, que nos ensine a amar mais as pessoas, até aquelas que fazem o mal ou nos fazem o mal. Afinal, Deus também quer salvá-las, não porque merecem, mas porque Ele é misericordioso. Deus deseja que a gente leve a palavra de salvação a essas pessoas, para que elas creiam e se arrependam dos seus pecados, e assim recebam a vida eterna. Possamos então estender essa graça e essa misericórdia do Senhor na vida de outras pessoas também, até aquelas que não gostam de nós. Se você sente dificuldade em fazer isso, peça ajuda do Senhor, e Ele certamente vai te auxiliar e vai te ajudar. Então é isso, galera, essa foi a nossa lição de hoje. Espero que vocês tenham aprendido com o vacilo de Jonas, que ao desobedecer a Deus por se recusar a levar a sua graça e a sua misericórdia ao povo de Nínive, acabou parando ali dentro da barriga de um peixe. E no final das contas, teve que ir lá de qualquer jeito e pregar. Ou seja, só deu viagem perdida. Então ficamos por aqui com mais uma lição de vacilo. Nos vemos no próximo domingo nessa mesma hora e nesse mesmo canal. Um beijo e tchau!